Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando a nossa resolução da FUVEST 2020, venho agora resolver com vocês a questão M05 que trabalhou trigonometria. Ele fala o seguinte, é dada a função f que está definida de 0π em R, com a seguinte regra, f de x igual a c na quarta de x mais cossena quarta de x para x também de 0 aqui no caso até π. E apresente três valores de x pertencente ao intervalo da definição para as quais f de x igual a 1. Item B, determine os valores de x, também de 0 até π, para os quais f de x igual a 5 oitavos. E o item C é essa coisa feia aqui que depois eu vou ler para a gente. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Ó? A resposta do item A, até que ela é um pouquinho rápida, né? Basta você fazer o seguinte. Como eu quero f de x igual a 1, então significa que eu quero c na quarta de x mais cossena quarta de x igual a 1. Então, para que aqui seja 1, bastaria você, por exemplo, pensar onde o seno é 1 e o cosseno é 0. Como ele quer três valores, você pode, por exemplo, pegar x igual a 0, x igual a π e x igual a π sobre 2. Por quê? Se você pega o x igual a 0, o seno de 0 dá 0 e o cosseno é 1. E 1 a quarta vale 1. E beleza, se você pega x igual a π, o seno dá 0 e o cosseno vale menos 1. Só que menos 1 a quarta também dá 1. E se você pegar x igual a π sobre 2, se você pegar aqui e colocar seno de π sobre 2 é 1, 1 a quarta vale 1, e o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, ficaria 1 mais 0 também igual a 1. Então, apresentei três valores aqui para ele, tá bem? Agora, a coisa começa a esquentar a partir do item B, né? O item B, ele fala, determine os valores de x para os quais f de x igual a 5 oitavos. Então, o que a gente tem? No item B, eu preciso resolver seno a quarta de x mais cosseno a quarta de x igual a quanto? Igual a 5 oitavos. Então, é isso que a gente precisa resolver. A estratégia que eu utilizei foi trabalhar com essa equação, porque isso aqui a gente tem uma equação, junto com a relação fundamental. A relação fundamental da trigonometria vai nos dizer que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a quanto? É igual a 1. O que eu fiz? Eu peguei essa equação e elevei ela ao quadrado. Na hora que eu elevar ao quadrado, vai ficar quadrado do primeiro, então vai ficar seno a quarta de x, mais duas vezes o primeiro, ou seja, duas vezes o seno ao quadrado de x, vezes o cosseno ao quadrado de x, então duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quê? O quadrado do segundo, então vai ficar cosseno a quarta de x. Isso aqui é igual a 1 ao quadrado, que é quanto? Que é igual a 1. Bom, beleza. Aí o que que acontece? Seno a quarta de x mais cosseno a quarta de x, eu já sei quanto que vale. Vale 5 oitavos. Então, a gente vai ter 2 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Então, duas vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Aí, ó, seno a quarta mais cosseno a quarta, eu coloco os 5 oitavos que ele me disse. Então, vai ficar igual a 1. Como aqui vai ficar mais 5 oitavos, na hora que for para lá, vai ficar menos 5 oitavos. Então, é 1 menos 5 oitavos. Beleza? Então, 1 menos 5 oitavos, se você tirar o MMC, vai dar 3 oitavos. Então, isso aqui igual a 3 oitavos. Então, significa que, no fim das contas, a gente precisa resolver esta equação. 2 seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x igual a quanto? Igual a 3 oitavos. Essa equação, do jeito que ela está aqui, ainda ela não está boa. Então, qual foi a estratégia que eu fiz? Eu peguei aqui e multipliquei por 2 dos dois lados. Por quê? Você vai entender. Na hora que eu multiplicar por 2, a gente vai ter 4 seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x igual a quanto? Se eu pegar 3 oitavos e multiplicar por 2, isso aqui pode cancelar, vai ficar 3 quanto? 3 quartos. Então, igual a 3 quartos. Beleza pura. Porque aí, o que acontece? Eu reconheci isso daqui como um arco duplo. Se a gente bem lembra, o seno de 2x, ele é igual ao quê? A duas vezes o seno de x vezes quem? O cosseno de x. Eu multipliquei por 2 porque aqui está o quadrado. Então, para fazer aparecer o quê? O 4. Então, o que vai acontecer? Na hora que eu trabalhar com isso aqui é o seno de 2x ao quadrado. Então, a gente tem seno de 2x ao quadrado. Então, a gente tem seno de 2x ao quadrado igual a quanto? Igual a 3 quartos. Então, se eu extrair a raiz aqui, a gente vai ter que o seno de 2x ele é igual a mais ou menos a raiz de 3 quartos, ou seja, raiz de 3 sobre 2, mais ou menos raiz de 3
dividido por 2. Então agora eu preciso fazer duas contas, né? Então eu tenho que saber quando que o seno de 2x é igual a raiz de 3 sobre 2 e quando que o seno de 2x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Aqui, como o meu x está entre 0 e π, se aqui fosse x, a gente já saberia quem que a gente poderia pegar, mas aqui é 2x, então a gente não sabe quem a gente quer pegar. Então o que eu vou fazer? A gente faz as contas com os dois e depois a gente vê aquele que está dentro da nossa condição de existência, que é o x está entre 0 e π, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Então, primeira coisa a gente precisa lembrar, né? Quando que o seno é igual a raiz de 3 sobre 2? O seno, pessoal, ele é igual a raiz de 3 sobre 2 em dois lugares, né? Então, primeira coisa, a gente pensa lá no nosso ciclo trigonométrico, raiz de 3 sobre 2, o seno vai ser aqui no 60 graus, que é o π sobre 3, e aqui no 120 graus, que é o 2π sobre 3. Ele vai valer raiz de 3 sobre 2 lá. Depois, pessoal, ele vai valer menos raiz de 3 sobre 2 em outros dois lugares, que seriam aqui embaixo. Bom, aí depois ele vai ser menos raiz de 3 sobre 2 em outros dois lugares. Aqui embaixo no 4π sobre 3, então aqui é o 4π sobre 3 e aqui é o 5π sobre 3. Esses são os valores que a gente vai trabalhar. Então o que a gente vai fazer? Então a gente tem que seno de 2x é igual a raiz de 3 sobre 2, então significa que o que eu estou calculando pode ser π sobre 3, ou seja, 2x igual a π sobre 3 mais quem? 2π vezes um certo k, onde isso daqui é o número de voltas que a gente precisa dar, porque todos os múltiplos, né, ou seja, ao menos de uma volta, dão todos os mesmos resultados. Beleza, então aqui o que vai acontecer? Vai ficar 2x, se eu pegar aqui e deixar só o x, ou seja, dividir por 2, vai ficar esse cara aqui vai dividir, então vai ficar π sobre 6 mais quem? π vezes 1k. Beleza. Aqui eu não vai precisar de acrescentar esse π vezes k, por quê? Como o meu x está entre 0 e π, se eu somar π aqui, ele vai passar. Então, no fim das contas, a gente vai acabar utilizando apenas o π sobre 6. Mesma coisa a gente vai fazer para o 2π sobre 3. Então, 2x é igual a 2π sobre 3 mais 2π vezes 1k. Então, significa que o meu x ele vai ser igual. Na hora que esse 2 passar dividindo, vai cancelar com esse 2 aqui. Então, vai ficar só π sobre 3 mais π vezes 1k. Mesmo argumento, esse cara aqui a gente não vai utilizar, então vai sobrar só o π sobre 3. E aí a gente vai lá para o último lá. 2x é igual a 4π sobre 3 mais 2π vezes k. Então, x é igual a quem? Esse 2, na hora que eu passar ele dividindo, ele vai simplificar com esse 4, então vai ficar o quê? 2π sobre 3 mais π vezes k. Só vou pegar esse cara aqui. E aí, para finalizar, 2x igual a 5π sobre 3 mais 2π vezes k. Na hora que esse 2 dividir, ele vai multiplicar esse 3 aqui, vai ficar um 6. Então, x é igual a 5π sobre 6 mais 1π vezes k. Então, no fim das contas, a gente só tem essa aqui. Então, significa que a resposta do item B são esses 4 valores. Então, esses 4 valores, se eu aplicar na minha fórmula, vai dar 5/8. Agora vem a parte, né, o exercício, o item mais difícil aqui, que é o item C. Então, vem comigo aqui, ó, vamos resolver. Ele fala, determine os valores de x, ainda também entre 0 e π, para os quais meio vezes f de x mais 3/8 de seno de 2x é maior ou igual a 5/8. A estratégia vai ser um pouquinho a mesma, né? A gente fazer o meu f de x aparecesse duas vezes seno de x vezes cosseno de x, só que agora a gente vai trabalhar com uma inequação. Então, ó, vem comigo aqui, ó, vamos lá. Primeira coisa, vamos escrever o que o exercício pede para a gente resolver. Eu quero resolver meio de f de x mais 3/8 de quem? Do seno de 2x. Isso aqui tem que ser maior ou igual a quanto? A 5/8. Então, acompanha aqui, concentra, porque essa parte aqui ela é bem detalhada, hein? Tem bastante continha para a gente fazer aqui, ó. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Eu vou lá trocar, no lugar do f de x, eu vou colocar o que ele é. Então, a gente vai ter meio de quem? De seno à quarta de x mais cosseno à quarta de x. Isso mais 3/8 de quem? De seno de 2x. E eu quero que isso daqui seja
maior ou igual a 5/8. Lembrando sempre que aqui foi a resolução que eu achei mais intuitiva para mim, para Walter, né, fazendo, não consegui pensar em outra, também não vi, não procurei na internet ainda nenhuma outra resolução. Então, essa aqui foi a resolução que eu acabei encontrando. O que eu fiz? Eu vou sumir com esse seno à quarta de x mais cosseno à quarta de x. Como eu vou fazer isso? Novamente, eu vou usar a relação fundamental. Eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu elevar ao quadrado dos dois lados, a gente vai ter seno à quarta de x mais 2 vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x mais cosseno à quarta de x. Isso aqui igual a quanto? Igual a 1. Então, a seno à quarta de x mais cosseno à quarta de x, seno à quarta de x mais cosseno à quarta de x, ele vai ser igual a 1 menos 2 vezes quem? O seno ao quadrado de x vezes quem? O cosseno ao quadrado de x. Como a gente já tinha feito anteriormente. Só que no outro exercício, a gente tinha o valor, né, de seno à quarta de x mais cosseno à quarta de x. Aqui a gente não tem, por isso que a gente deixa genérico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão e vou substituir aqui. Então, a gente vai ter meio, que multiplica 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x, fechou parênteses aqui, mais 3/8 de seno de 2x, isso aqui tem que ser maior ou igual a quanto? A 5/8. Beleza pura, sem mistura, arroz, feijão e rapadura. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Ó? Vou fazer a distributiva aqui desse meio, então a gente vai ter 1 menos quem? O 2 vai cancelar, então vai ficar seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x, mais 3/8 de quem? De seno de 2x, que tem que ser maior ou igual a quanto? A 5/8. Vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer aqui virar um seno de 2x. Para a gente fazer isso, bastaria ter um 4 aqui na frente. Então, eu vou pegar essa minha expressão inteira e vou multiplicar por 4. Aqui só faltou uma correção, aqui ó, na hora que eu faço a distributiva, meio vezes 1, aqui vai ficar meio, beleza? Então, vai ficar meio, aí o restante está tudo correto. Então, eu vou multiplicar por 4 toda essa expressão. Na hora que eu multiplicar por 4, então vai ficar 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, vai ficar 2 menos 4 vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x, mais 3/8 vezes 4 vai ficar 3 sobre 2. Então, vai ficar mais 3 sobre 2 seno de 2x, que é maior ou igual a 5/8 vezes 4, também vai dar 5 sobre 2. 5 sobre 2. Então, agora já está ficando uma cara melhor. Então, vai ficar 2 menos... Aqui, então, vai ficar aquilo que a gente já sabe. Vai ficar seno de 2x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar seno de 2x ao quadrado. Já utilizei isso hoje. Então, mais 3 sobre 2 vezes o seno de 2x, e eu quero que isso seja maior ou igual a 5 sobre 2. Aí ficou chique. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo por 2 para tirar esse 2 aqui. Ou seja, eu estou tirando o MMC. Então, vai ficar 4 menos 2 vezes seno de 2x ao quadrado, mais 3 seno de 2x, isso aqui é maior ou igual a quanto? E maior ou igual a 5. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou levar todo mundo para lá, aí vai ficar menor ou igual a quem? Aqui vai sobrar 0, tá bom? Então, na hora que eu levar todo mundo, vai ficar menor ou igual a 0. Então, vai ficar 2 vezes seno de 2x ao quadrado, esse cara que é mais vai ficar menos, então vai ficar menos 3 seno de 2x, o 5 vai subtrair com 4, aí 5 menos 4 vai dar 1. Então, mais 1, isso vai ficar menor ou igual a quanto? Menor ou igual a 0. Agora, qual que vai ser a estratégia? A estratégia é a gente pensar nisso aqui como equação do segundo grau, onde a minha variável é o meu seno de 2x. Então, se eu aplicar a fórmula de Bhaskara aqui, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai ter seno de 2x igual ao menos b, então vai ficar 3, mais ou menos, a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. Tudo isso dividido por 2 vezes a, ou seja, dividido por 4. Aqui deu bom, ó, porque ó, 9 menos 8 vai dar 1, raiz quadrada de 1 vai dar 1, então vai ficar 3 mais ou menos 1 dividido por 4. Então, isso daqui vai ter dois casos, né? 3 mais 1 vai dar 4, 4 dividido por 4 dá 1. 3 menos 1 vai dar 2, 2 dividido por 4 vai dar o quê? Vai dar meio. Então, significa o seguinte, vamos lá, vem comigo aqui para você entender o que eu vou fazer. As raízes que eu encontrei foram meio e 1.
Aqui é como se eu tivesse uma parábola com cavidade voltada para cima. Beleza, então é mais ou menos assim. Eu quero menor ou igual a zero, então eu quero aqui no meio. Então eu tenho tudo isso aqui. Só que isso, pessoal, é o meu seno de 2x. Então, no fim das contas, o que, que eu estou precisando resolver? Quando que o seno de 2x, então eu preciso saber quando que o seno de 2x ele é menor ou igual a 1 e maior ou igual a quanto? Maior ou igual a meio. E para a gente resolver isso, basta a gente olhar no círculo trigonométrico. Então, vem comigo. Se a gente for olhar lá no círculo trigonométrico, vamos pegar lá a parte positiva, que é o meio e 1, né? Porque o seno é esse eixo aqui. Então, aqui estaria o meio e aqui estaria o 1. Eu quero maior ou igual a meio e menor ou igual a 1. Então, tá tudo isso daqui. Então, significa, pessoal, que eu preciso olhar para esse arco aqui, ó. É esse arco que eu estou procurando. E para encontrar esse arco, basta você saber qual é o arco que vai dar meio aqui. Nesse caso aqui, a gente sabe para dar meio é 30 graus, ou seja, π sobre 6. E esse cara aqui é o outro lugar onde dá meio, que seria o 5π sobre 6. Então, o que, que isso significa? O meu seno de 2x, para que esteja entre meio e 1, significa que o meu 2x tem que ser menor ou igual a π sobre 6, ou melhor dizendo, maior ou igual a π sobre 6, né? Maior ou igual a π sobre 6 e menor ou igual a 5π sobre 6. E aí, o que, que eu faço? Como eu quero o valor de x, eu vou dividir todo mundo por 2. Então, fica π sobre 12 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5π sobre 12. E aí, a gente finaliza o nosso exercício. Então, essa é a resposta do item C. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Diga aí, curta, comente, compartilha. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!